Concurseiro, você quer ser aprovado no concurso unificado da Justiça Eleitoral que vai acontecer no ano de 2023, mas está completamente perdido sem saber como estudar? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar um planejamento completo para você fechar todas as matérias. Fala, estudante, que é o professor Alessandro Marques. Estou muito feliz que você esteja aqui no canal do Alto Desempenho. Esse é o maior canal de estudos para concurso do Brasil. Então, toda vez que você tiver uma dúvida, o que você vai fazer? Coloca aí na busca Alessandro Marques mais a sua dúvida, que você vai achar uma aula que vai te ajudar. A aula de hoje é focada em quem vai estudar para o cargo de analista judiciário, né? Área judiciária, ou seja, para os bacharéis em direito, porque nele eu vou te passar um planejamento completo, todo o cronograma para você fechar o edital da Justiça Eleitoral e chegar nessa prova competitiva. Combinado? Mas antes do vídeo, faça uma coisa que é muito importante para o canal, que é curtir, clicar ali nas notificações, se inscrever no canal e, é claro, compartilhar com as pessoas que você conhece. Esse canal sempre conta com o seu apoio. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. Eu sei que você já está super ansioso para saber como estudar todas as matérias aí para fechar o edital e chegar na prova da Justiça Eleitoral realmente competitivo, mas algumas observações aqui são muito importantes. E lembra de uma coisa, ao final do vídeo tem um presente para você. Vamos lá. Quem já acompanha o canal do Alto Desempenho aqui já sabe, já conhece o meu trabalho e sabe que uma das coisas que eu sempre vou trabalhar com vocês é com base na verdade e na sinceridade, tá ok? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que realmente esse concurso da Justiça Eleitoral, nós vamos trabalhar aqui os concursos dos TSS e TRS, nesse concurso unificado que vai ter da Justiça Eleitoral, é um dos concursos mais difíceis da área judiciária e para você chegar nele competitivo, você vai precisar, claro, de um certo tempo para poder estudar. Então, o que nós vamos trabalhar aqui é um planejamento real. Então, se você quer acreditar em Papai Noel, né, nessas invenções mágicas de feche o edital em 90 dias, 120 dias, pode até pular esse vídeo, tudo bem. Mas se você quer um planejamento real para chegar competitivo e estudar para o cargo de analista judiciário, área judiciária, de uma forma completa, que é a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui com você, né? Você vai entender um dos princípios que nós trabalhamos aqui no Alto Desempenho, que é você não estuda para um concurso, mas sim para uma área. Então eu vou te mostrar aqui, tem até um outro vídeo que eu já fiz, que é importante que você assista, que é não estude para o TSE. Vou colocar ele no card aqui em cima, tá ok? Depois você dá uma olhada. Então, preparado? Bora começar? Vamos começar fazendo uma análise aqui desses concursos. Olha aqui. Prontinho, acompanha comigo aqui na tela. Uma primeira coisa que a gente sempre faz é analisar quais concursos se encaixam ali dentro da mesma área. Então aqui, sempre analisando, claro, os editais anteriores. Então aqui, veja, que eu coloquei aqui para você as matérias do concurso TSE, né, esse foi em 2012, e concursos, os dois mais recentes de TRS, que é o TRE Pará em 2020 e o TRE Tocantins, salvo engano, em 2017 ou 2019. E aí, outros concursos que você também pode estudar para além dos TRS e do TSE. Porque dentro da área de analista judiciário, você sempre vai ter uma divisão. Qual que é essa divisão? Você vai ter que escolher. Existem os estudantes que vão ficar focados em estudar para os TRTs. E pronto, acabou. Você só estuda para TRTs. Já era. Tem que ficar focado. Não adianta. Né? TRTs, é claro, o TST também. E os outros. Então, quem estuda para o TRE e TSE vai conseguir estudar para Justiça Eleitoral, vai conseguir estudar para os TRFs, vai conseguir estudar para os TJs, vai conseguir estudar para os tribunais superiores, né? Por exemplo, a gente vai ter, possivelmente no ano de 2023, concursos do STJ, podemos ter também um STF, que o concurso já venceu, os conselhos, né? O CNMP está preparando o concurso, o CNJ está preparando o concurso, dá para estudar também para concursos como o MPU. Então você consegue, veja que essa é a maior área. Então você estuda para a Justiça Eleitoral, os tribunais de justiça estaduais, para os tribunais superiores, né? Para o Ministério Público da União, para os tribunais, os ministérios públicos estaduais, inclusive, né? Defensorias, concurso da Defensoria Pública da União, inclusive, defensorias estaduais,
Defensoria Pública da União, o que mais? Procuradorias também você consegue estudar. Por quê? Porque todos eles abarcam as mesmas matérias que nós chamamos de matérias principais. Então, nos concursos, a gente sempre divide as matérias. Não tem esse negócio de básico específico, não. Nós temos as matérias principais, que são aquelas que se repetem, né? Na maioria dos concursos da mesma área. E depois tem aquelas matérias complementares que só vão ser cobradas em alguns concursos. Vamos dar uma olhada aqui para você entender ainda melhor como é que funciona isso? Então, veja aqui. Estudando para o TRE, TSE, você também vai conseguir estudar para o concurso do TRF13, inclusive um grande concurso que vai ter também agora no ano de 2023. Quem sabe também, né, o novo TRE vai ter concurso para ele, esperamos que seja que as mesmas TRF são todas matérias sempre iguais, né? Então aqui você tem, basicamente, ó, as matérias são as mesmas, com algumas diferenças. Basicamente aqui de mais importante vem um tributário, um previdenciário. Por STJ, a mesma coisa, né? TJ, peguei aqui o exemplo do TJ Bahia, um dos que podem sair em 2023 também. Então, na verdade, todos esses concursos aqui, ó, eles podem sair, além da Justiça Eleitoral, eles podem também acontecer no ano de 2023, sem falar que eu não coloquei aqui do CNMP, do CNJ. Esse ano vão ter vários concursos que você vai poder concorrer para analista judiciário, área judiciária. Então, esse aspecto aqui é muito importante. Então, como é que você começa o seu estudo da forma correta, de uma forma estratégica? Nós vamos focar nas matérias principais. Então, vejam que nós temos aqui, se você traçar essa linha que eu tracei aqui, tá vendo? Ó, você vai ter essas matérias, né? Claro, além aqui dos direitos processuais. O direito processual civil, o direito processual penal. Englobando essas matérias, nós temos o que nós chamamos de matérias principais. São essas as matérias que você vai começar estudando. Diante disso, o que eu vou fazer aqui para você? Como nesse vídeo nós vamos dar uma ênfase maior nos concursos, no concurso, né, unificado da Justiça Eleitoral, eu montei uma estratégia de estudo para você, para estudar todas as matérias, tá, ok? Inclusive com carga horária da matéria, meta para você fechar, né, de tempo para você fechar cada matéria. Então tá bem completo o cronograma que eu vou te passar aqui. E lembre-se que ao final do vídeo também tem um presente para você. E eu vou focar essa estratégia pensando na Justiça Eleitoral. Claro, porque dentro da área, você pode focar, por exemplo, e falar assim, olha, eu vou estudar para todos, mas tem um que você tem que definir ali, que vai ser o primeiro, que você vai começar, que eu até chamo de concurso 01. Então, por exemplo, se o seu 01 for o TRF, a gente faria alguns ajustes aqui. Se o seu 01 fosse um TJ, faríamos alguns ajustes. Mas pensando na lista judiciária, área judiciária como um todo, esse cronograma aqui vai servir para qualquer desses concursos. Depois, quando a gente tiver notícias mais novas desses concursos, pode deixar que vai ter vídeo fazendo atualização para esses concursos também. Combinado? Então vamos voltar aqui para o nosso cronograma. Então aqui, ó, na lista judiciária tem aqui a nossa tabelinha com a análise das matérias. E agora, lembrando que eu já fiz vídeos sobre o analista, o técnico judiciário e o analista administrativo. Se você dá uma olhadinha aí no canal, se você vai fazer para essa área, que já tem vídeo sobre isso, tá bom? Inclusive, vou colocar aqui acima, se você às vezes está perdido aí, querendo estudar para técnico. Então, outra observação importante aqui. Nesse concurso, tá, não dá para estudar para o técnico judiciário. Então, você que estuda para analista judiciário, né, bacharel em direito, para os TRFs e TJs, para os MPs, Ministério Público Estaduais, você consegue estudar por tabela, né, para o técnico também. Então, você foca no analista e você vai fazer a prova do técnico por tabela. Então, TJs, TRFs e os MPs estaduais você consegue fazer. Agora, para esse não. As matérias do técnico são completamente diferentes, são matérias focadas na área da administração, então você não deve se aventurar em fazer o técnico. Fique focado em fazer o analista judiciário. Combinado? Bom, vamos lá. Veja tá vendo como que é importante você ter estratégia e entender? Então, já lembre de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante também. Feito isso, agora nós vamos para a parte aqui do plano de estudo. Deixa eu pegar essa parte aqui principal, que é aqui que eu utilizo essa tabelinha para montar toda a estratégia para você. Como eu disse, aqui você vai ter um planejamento real. Então, a primeira coisa que eu faço listei aqui as matérias mais importantes para você estudar, e aqui já estão na ordem de estudo. Daqui a pouco nós vamos ali para montagem do cronograma semanal, tá, ok? Então, nós temos aqui a sequência: português, constitucional, administrativo, eleitoral,
né? Processual civil, civil penal, processo penal, informática, normas dos servidores e administração pública. A matéria da administração pública é uma matéria que costuma cair para os concursos da Justiça Eleitoral, mas é um conteúdo bem tranquilo, tá? Não é aprofundado e a gente vai deixar ela por último também. Normas dos servidores é basicamente Lei 8.112. Né? Às vezes pode vir um 9784, eles podem implementar, sei lá, um código de ética, mas é uma matéria muito tranquila também. Basicamente você vai estudar esse conteúdo dentro do direito administrativo, mas como no concurso eles dão uma ênfase, é importante você também dar uma ênfase no teu planejamento. Se, né, cobrar essa matéria, normas, por exemplo, 812, você vai tirar ela do direito administrativo e vai estudar ela aqui de forma isolada. E aqui, vamos lá. Aqui tá vendo, ó, carga horária de estudo da teoria. Teoria. Por que só a teoria, Alessandra? Porque entenda o seguinte. Existem 3 coisas que você faz na hora de estudar. Estudar a teoria, tá? Estudar, fazer exercícios e fazer a revisão. Um estudo bem feito sempre tem esses 3 componentes. Teoria, revisão e questões. Então, a primeira coisa que você tem que calcular é o tempo que você vai gastar para estudar a teoria. E depois, nós vamos mensurar o tempo também para estudar, para você conseguir fazer revisões e resolver questões. Essa é a tríade para você fazer um estudo completo. Vamos voltar aqui. Então, como que eu fiz essa mensuração aqui? Essa mensuração serve tanto para uma carga horária, que serve tanto se você for estudar por videoaula ou por PDF. Não importa qual tipo de material que você vai ter de teoria, em média você vai gastar isso aqui. Claro que é uma média, tá? E eu chego nesse cálculo aqui analisando vários cursos preparatórios, analisando o edital, todos os conteúdos. Então essa é uma carga horária muito, mas muito próximo da realidade que você vai ter. Então você observa que se a gente somar tudo aqui, você vai ter só de teoria 780 horas para poder estudar. Agora, estudar a teoria, e você ainda precisa de um tempo para revisar e fazer questões. Como é que a gente faz para chegar nesse tempo? A gente dobra esse número. Tá? Porque você gasta tempo também fazendo revisão, você gasta tempo também resolvendo questões, né? Não é só fazer a questão de certo ou errado, você tem que fazer a questão, você tem que corrigir a questão. Muitas vezes você vai criar um caderno de erros, né? Então, cara, é importante. Você precisa ir para a teoria de novo, que você não entendeu. Então, para você fazer um estudo, isso aqui é um planejamento real. É um planejamento de estudo real. Não é algo imaginário. Não adianta você querer se preparar mais uma vez para um concurso desse porte, um concurso que você precisa, outra observação importante aqui, que você precisa fazer 90%. Esses concursos, entenda, eu tô vendo muito cursinho falar, né, muitos cursinhos falarem, isso vai ser o maior concurso do ano, né, centenas de milhares de vagas, e obviamente que não. Possivelmente esse concurso ele vai ser regionalizado, ele é unificado, mas você vai escolher possivelmente, né? Eu quero fazer para o Pará, eu quero fazer para, sei lá, Goiás, eu quero fazer para o Rio de Janeiro. E você vai concorrer com aquelas vagas. Então, nesse vídeo que eu já fiz, eu mostrei ali a quantidade de vagas que os tribunais disponibilizaram. Então, assim, um estado, 3 vagas, outro estado, 4 vagas, outro estado, 2 vagas. Então, para analista judiciário, área judiciária, vai ser simples. Se você pegar todos os concursos de TRS, não tem concurso que teve 20, 30, 50 vagas. Tudo assim, 2, 3, 4 vagas. Então, para você conseguir uma excelente classificação nesse concurso, uma aprovação, você precisa chegar nesse concurso pontuando pelo menos 90%. Essa é a sua realidade. Não adianta você achar que vai fazer um estudo meia boca e vai conseguir chegar nessa prova competindo. É por isso que aqui no Alto Desempenho, como eu disse, eu sempre vou tratar com você com a realidade. Vou te mostrar a verdadeira forma de se preparar para um concurso público, sem atalho, sem essas invenções de moda que falam por aí, que só faz gastar o seu tempo e o seu dinheiro. Aqui você tem, além de gratuito, um planejamento real, beleza? Então vamos voltar para cá. Vamos voltar aqui. Pronto. Então aqui a gente tem a carga horária de teoria e aqui a gente tem, como eu falei, a gente dobra, porque além da teoria também tem que fazer revisão e tem que resolver questões. Então, dobrando, isso é um estudo que eu já fiz, uma análise, então sempre dá certo, né? Fica muito próximo da realidade isso aqui. Inclusive, na hora de você contratar um curso preparatório, você pode até utilizar essas matérias, né? E também essa carga horária aqui como referência, beleza? E eu já vi vários cursos, teve um curso preparatório que eu analisei, que ele colocou tributário para estudar. Não, primeiro você vai focar nessas matérias. Essas matérias eu tenho certeza que elas vão ser cobradas no concurso unificado do TRE-TSE, beleza? Tudo que vier depois, a gente só vai ficar sabendo depois, mas 90% da sua prova está aqui. Então, entenda que
780 horas, né, de teoria, dobrando 1.500 horas de estudo. Obviamente, não é um concurso, um edital que você fecha em 2, 3 meses, cara. É impossível. A gente está fazendo uma preparação para analista judiciário. É uma preparação a médio prazo, tá bom? Então aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. A gente vai chegar até no número de semanas que você vai precisar para fechar esse edital. Claro, eu estou falando aqui, montando edital para quem está fazendo uma preparação do zero. Para você que já tem, né, algumas matérias fechadas, que já estudou para outros concursos, eu vou dar aqui algumas dicas também para você reorganizar o teu planejamento. E é claro, você consegue adiantar, você vai gastar menos tempo. Feito isso, então aqui a gente tem a carga horária de estudo das matérias, e aqui a gente tem, né, a quantidade de horas por semana para estudar cada matéria e a quantidade de semanas que a gente vai levar para fechar cada matéria. Feito isso, eu passo aqui para o nosso cronograma, a nossa organização semanal. Eu montei aqui um cronograma baseado, né, numa média que geralmente os estudantes têm de horas na semana para poder estudar, que são 30 horas, ok? Alessandro, eu tenho menos de 30 horas, então você vai fazer os ajustes com relação à quantidade de horas que você tem. Você tem 25, você tem 20, se você tem mais, inclusive 40 horas, é só você fazer os ajustes. O mais importante é você seguir essa sequência de matérias que eu estou colocando aqui e essa carga horária mínima de horas por semana, que eu também listei aqui, é nessa tabela aqui, para você poder estudar para cada uma das matérias, tá bom? Então vamos lá, para você poder começar, uma pessoa que tem 30 horas na semana, ela vai conseguir começar estudando 2 matérias, porque a nossa meta é o seguinte, eu sempre coloco para as matérias uma carga horária maior. Eu sempre gosto de trabalhar e, né, dentro de todos os estudos que eu já fiz, os testes, é muito mais efetivo você colocar uma carga horária maior para as matérias e menos matérias na semana. Para quê? Para você fechar as matérias em menos tempo. Um erro que muitos estudantes cometem é, por exemplo, me diga aqui, coloca até aqui nos comentários. Você já estudou uma matéria que você ficou ali 6, 8 meses e não fechou a matéria? Quando você chega no 8º mês, você não lembra mais nada do que você tinha estudado lá no início da matéria, não é mesmo? É por isso que é importante você começar a estudar a matéria e fechar ela o mais rápido. E aqui no alto desempenho a gente tem uma regra dos 3 meses. A gente sempre vai buscar fechar as matérias em no máximo 3 meses para poder, sabe, quando eu termino de estudar a matéria, eu não deixo ela de lado. Eu preciso começar a revisar essa matéria, resolver mais questões dela. Então tá tudo programado aqui no teu cronograma. Então, vamos voltar para cá. Então nós vamos começar com 2 matérias. Para você que tem menos de 30 horas, eu aconselho que você comece com uma matéria e vai fazendo uma matéria por vez. Mas começamos aqui com língua portuguesa e o direito constitucional. São 2 matérias grandes, né? Um bom curso de língua portuguesa completo vai ter no mínimo as 80 horas para você poder estudar de teoria, né? Isso nos dá 160 horas de estudo ao todo. E direito constitucional, cara, é muito completo. Direito constitucional, veja aqui, direito constitucional, direito administrativo e o processual civil também, para esse concurso, ele é muito extenso. Então eles terão carga horárias em torno de 100 horas para você poder estudar. São matérias grandes, são matérias com muitos detalhes e não só, né, em matérias muito grandes e com muitos detalhes, mas são matérias que elas são cobradas de forma muito aprofundada, muito aprofundadas nesse concurso. As questões são caprichadas, então você precisa ter um estudo bem feito, um estudo denso aqui. É por isso que até as matérias mais importantes, aquelas matérias que são cobradas com mais profundidade, a gente começa estudando elas primeiro, beleza? Então aqui eu já organizei para você, começando aqui, ó. Coloquei aqui para uma pessoa, lembre-se, aqui é para quem tem 30 horas na semana para poder estudar, e aí você vai fazer seus ajustes, colocando aqui, né, língua portuguesa 14 horas e 16 horas estudando aqui para o direito constitucional. Alessandro, eu preciso estudar 2 matérias por dia, né, ali 2 horas para cada matéria? Não. Como você vai reorganizar isso, se você quiser estudar, sei lá, segunda, terça, quarta e quinta a mesma matéria, sexta, sábado, domingo a outra matéria, não tem problema. O mais importante para a gente é a carga horária de estudo na semana. E outra observação importante aqui, eu sempre sugiro que quando você está estudando a matéria pela primeira vez, você coloque um bloco de 2 horas seguidas, pelo menos, da matéria. Tá? Você pode fazer ali blocos de 2 a 4 horas, que vão ser muito eficientes. Tá? Porque colocar 1 hora para estudar a matéria, cara, 1 hora não dá para você ver nada da matéria. Então coloque blocos de pelo menos 2 horas. Então vamos lá, voltando aqui para nossa tela, comecei com 2 matérias.
E aí a gente já tem aqui a programação para fechar essas duas matérias. Isso aqui é uma meta para você. Você está vendo, ó, que direito constitucional você vai levar 3 meses só para fechar direito constitucional e ali praticamente 3 meses também para fechar a língua portuguesa. E outra dica que eu vou dar aqui para você muito importante, olha, essa está sendo uma aula completaça de planejamento. O que é interessante? Digamos que você fechou língua portuguesa, digamos que você até acelerou em língua portuguesa, você foi bem, você evoluiu, isso aqui é uma média que você pode ter, isso quer dizer que você pode fechar até em menos tempo. Depende da sua evolução, que é outra coisa que muitos estudantes não entendem. Cada estudante, por exemplo, tem estudante que já é bom em língua portuguesa. E ele vai estudar a língua portuguesa mesmo do zero, mas ele vai evoluir rápido. Talvez em constitucional ele encontre uma dificuldade ou em outra matéria. Então isso a gente só vai saber quando começar a estudar mesmo. Então aqui, ó, digamos que em 10 semanas você fechou a língua portuguesa. Não inclua uma nova matéria. Feche o bloco primeiramente, tá ok? Depois pegue essa carga horária de língua portuguesa ali restante, como eu vou explicar ali, dá um gás ali em direito constitucional e vai fechando as matérias ali por blocos, que vai ajudar muito, tá ok? Se bem que isso só vai funcionar para a primeira leva mesmo, porque depois a gente vai estudar uma matéria por vez, como eu vou mostrar para você. Então aqui, Alessandro, fechei português e direito constitucional, e agora o que eu faço? Você vai seguir uma regra, que é toda matéria que você fechar, você vai deixar 2 horas para ela na semana, porque você vai voltar, você vai começar o que eu chamo de um novo ciclo de estudo dessa matéria, vai voltar lá, tópico 1, agora, revisando e fazendo questões, e indo para a teoria quando for necessário, quando você não estiver entendendo alguma coisa. A mesma coisa com o direito constitucional, isso a gente vai fazer com todas as matérias, e aqui a gente segue uma outra regra, né, importante do alto desempenho, que é matéria que entra no planejamento nunca mais sai. Então, você deixa aqui, ó, 2 horas para a língua portuguesa, 2 horas para o direito constitucional, e aqui o restante nós temos para matéria nova. Como as matérias são muito extensas, por exemplo, o direito administrativo, meu amigo, você está estudando para analista judiciário, você está achando que está estudando para técnico? Então vamos lá, são extensas mesmo. Direito administrativo também é muito extenso, né? Tem toda a parte da doutrina do direito administrativo, você vai estudar todas as leis, né? Incluindo ali licitação, parceria pública-privada, toda a parte da lei 8.112, 974, 8429. Então, teu edital é completo. Então, direito administrativo é bem extenso mesmo. Então, você vai precisar aqui de 100 horas de teoria, 200 horas no total. O que eu preferi fazer? Deixa, né? É bom assim, que você já tem 2 matérias no teu planejamento, agora revisando e fazendo questões, que é a língua portuguesa e constitucional. Então, você não vai enjoar, né, de ficar estudando só direito administrativo. Então, deixa o restante das matérias para fechar o direito administrativo mais rápido. Então, olha que legal. Se eu tenho 4 horas ali ocupadas agora com constitucional e português, o restante, que são 26, eu coloco tudo para direito administrativo. Assim eu consigo fechar direito administrativo em 8 semanas, ou seja, em 2 meses eu já fecho até mais rápido o direito administrativo para já depois começar a revisar e fazer questão. E agora, daqui para frente, a gente vai encaixar uma matéria por vez. Depois do direito administrativo, nós já vamos encaixar o direito eleitoral. O direito eleitoral é assim, ele não vem tantas questões nessa prova, né? Não é tipo um tribunal do trabalho, que trabalho, processo de trabalho é quase metade da prova. Não. Aqui, direito eleitoral, né? Imagina uma prova de 100 questões, você vai encontrar ali 5, 7 no máximo de direito eleitoral. Mas é uma matéria que muita gente, né, mesmo das pessoas da área de direito, não vão ter tanta familiaridade. É uma matéria cheia de detalhes e tem um conteúdo muito extenso. Então nós vamos deixar ela aqui na 4ª colocada, fechando o direito administrativo, vamos encaixar o direito eleitoral, a mesma coisa que eu fiz com o processual civil. O processual civil ele tende a vir mais questões do que civil, do que penal e do que processo penal, e ela é uma matéria mais extensa, então deixei ela aqui na 5ª colocada, depois a gente vai seguindo as demais. Então já vou mostrar para você aqui, ó, todo o planejamento, acho que você já entendeu a dinâmica aqui da estruturação. Então, ó, revisar e fazer questões e continuar fazendo questões, né? Porque nesse primeiro estudo a gente também faz questões, fazer mais questões de português e direito constitucional e encaixamos agora o direito administrativo. 8 semanas você fecha o direito administrativo, mesma coisa, 2 horas na semana para ele. Então tá vendo que agora no teu planejamento você tem menos 6 horas para matérias novas. Encaixamos todo o restante das horas para o direito eleitoral. Fechou o direito eleitoral, 2 horas para ele na semana, incluindo aqui, ó, entra no escopo das matérias para revisão. Incluímos aqui o direito processual civil, com uma boa carga horária aqui também para vocês poderem estudar. Fechou o processual civil, incluímos aqui o direito civil. Fechamos o civil, incluímos aqui o direito penal. O civil geralmente cobra mais questões do que o direito penal. Fechamos o direito penal, incluímos o direito processual penal.
Lembrando que para o direito penal e no direito processual penal, assim, não é tão extenso, tem menos conteúdo de quando você vai estudar, por exemplo, para um TJ da vida, mas a base é a mesma, sabe? Você basicamente eles focam muito na parte geral, a parte especial é selecionado ali alguns crimes, não é toda a parte especial. É muito diferente quando você vai estudar para um TJ, que é quase toda a parte especial do direito penal também. Então, tanto o direito penal quanto o direito processual penal, para o eleitoral, ele vem um pouquinho mais enxuto, né? Até por isso que você viu que a carga horária dele é menor. Fechamos, então aqui praticamente você já fechou o escopo das matérias principais do direito, mais a língua portuguesa. Isso aqui é basicamente, eu vou chutar 70%, 80% da tua prova. Sem falar que na tua prova tem a discursiva também. E a tua discursiva vem das matérias do direito. Então, nas matérias de direito, você tem que estar fera. Já fechamos essas matérias. E aí incluímos informática. Essa matéria é muito comum para você, né? E geralmente é uma falha da galera da área do direito que deixa a informática de lado, não quer saber. Essa matéria é importante, 3 a 5 questões na tua prova, né? Você precisa acertar isso aqui. Fechou a informática, incluímos aí normas dos servidores, como eu falei, é uma parte, né, não é um conteúdo muito extenso, basicamente aqui a Lei 8.112, pode ter alguma implementação, mas inicialmente estude a 8.112. Fechou, incluímos aqui a administração pública, que é bem tranquila também, inclusive, né, para quem já tem familiaridade com o direito administrativo, né, é muito tranquila essa parte da administração pública. E aí, fechou. Com isso aqui, você já zerou a parte principal do seu edital. E você vai ver que quando você deixa tudo com 2 horas, sobram horas. Essas horas que sobrarem, o que você vai fazer? Você vai encaixar para aquelas matérias que você está precisando mais. Então, por exemplo, às vezes você vai ver que, poxa, Alessandro, direito constitucional, apesar de ser grande, eu voei. Sabe, eu já consegui revisar de novo todas as matérias, todos os tópicos, mas deixa eu ver aqui, sei lá, direito processual civil, cara, esse sempre foi o meu calo no pé. Então, cara, isso aqui eu tô enrolando, tá demorando demais, então vou botar umas 3 horas aqui na semana, vou fazer um reforço para o direito processual civil. Então, é isso que você faz com as matérias que sobraram até sair o edital, porque quando sair o edital, claro, podem vir novidades também para você, né? Nesse concurso, você deve estar pensando, Alessandro, e o regimento interno? Olha, regimento, eu não sei como é que eles vão fazer com o regimento interno. Por quê? Porque assim, o TSE tem um regimento e cada tribunal eleitoral ali tem um regimento. Então a gente não sabe como é que vai sair exatamente essa cobrança do regimento. Pode deixar para depois, né? Se vier também vão ser poucas questões. E todo o restante das matérias que podem vir. Mas, cara, 90% da tua prova são essas matérias que eu te passei aqui. E agora eu vou utilizar aqui os meus poderes de professor Xavier e vou ler a sua mente. E eu sei que nesse momento você está fazendo uma pergunta que é: Alessandro, mas qual edital que eu vou seguir para estudar as matérias? Como é que eu vou fazer esse controle? Seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui para nossa tela. Então o que você vai fazer? Para essas matérias, você vai utilizar a referência, né, do edital do TSE, ok? Mesmo sendo, claro, pode ter algumas atualizações em termos de leis, tá? Você tem que ficar atento a isso. Mas no escopo do conteúdo, utilize a referência de que o que caiu, o que foi cobrado em constitucional, administrativo, no próprio eleitoral, penal. Nessas matérias você utiliza e você vai utilizar para as matérias que não foram cobradas no TSE, né, que é o processual civil, processual civil e o penal, você utiliza como referência o edital do TRE Pará, que é o mais recente, foi em 2020. Fazendo isso, aqui você tem o escopo do conteúdo que você precisa para poder estudar para esses concursos. É muito importante você fazer isso, até porque eu sei que você vai contratar um curso preparatório, até para você saber se o curso preparatório está completinho, está trazendo todos os conteúdos, você utiliza esses 2 editais como referência. E tem mais uma pergunta que eu sei que você está fazendo nesse momento. Alessandro, quanto tempo que eu levaria para fechar esse edital? Vamos ver? De forma realista. Os pés no chão, sabe? Porque não adianta você ficar com essa motivação, deixa eu voltar aqui, vou fechar esse edital em 3 meses, 4 meses. E aí você não dá conta, faz uma prova ruim, toma uma surra, depois desanima. Aqui no Alto Desempenho, a gente sempre estuda com os pés no chão, lidando com a realidade. Então vamos analisar aqui. Olha, é muito fácil a gente chegar nesse cálculo, porque aqui, ó, para fechar as primeiras 2 matérias, você vai gastar 12 semanas. E o restante aqui, como você vai estudar uma matéria por vez, então vamos ver quantas semanas você vai gastar
para fechar todas essas matérias. Somando tudo, daqui, ó, 75 semanas. Então, se a gente fizer um cálculo rápido aqui, ó, 75 semanas dividido por 4, né? Um mês tem 4 semanas. Então, nós vamos ter aqui aproximadamente 18 meses. Essa é a realidade. É um edital que você leva 18 meses. Ou seja, nós estamos falando aí de 1 ano e meio. Se você pensar, né, o tanto de conteúdo que você tem para estudar para o cargo de analista judiciário, que é um concurso que você precisa chegar ali no dia da prova, pontuando 90% pelo menos para chegar com chances de passar, esse é um prazo, né, real, é um prazo suficiente para você fechar as matérias principais. E é claro, se você tem menos horas, menos que 30 horas na semana, você vai gastar um pouquinho mais do que 30 você pode gastar um pouco menos, mas realmente isso é o mínimo que você precisa para fazer uma preparação bem feita para esse concurso. Viu que esse seria um vídeo completo para você de planejamento? Então eu quero te perguntar agora, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho ali para receber as notificações? Porque toda semana tem vários vídeos novos para você, trabalhando método de estudo, trabalhando planejamento, trabalhando mentalidade de alto desempenho e inclusive lembrei que eu tenho um presente para você, mas um recado importante. Nesse mês de janeiro, estou fazendo um projeto que é o projeto Aprovação 2023. Então, se você realmente está comprometido a fazer o seu melhor, começar o ano, sabe, com o pé direito, com alto desempenho e manter essa constância, consistência ao longo do ano, entra para esse projeto, tá ok? Toda segunda-feira vai ter live aqui no canal, trabalhando a sua aprovação, respondendo as dúvidas de vocês, trabalhando conteúdos novos, analisando editais de concursos que foram saindo aí ao longo da semana, trabalhando a sua mentalidade, ok? Montando planejamento para você, te ajudando ali realmente a superar os vários desafios que você vai encontrando ao longo do caminho. Então já deixa agendado aí toda segunda-feira às 21 horas, live aqui no canal do Alto Desempenho, combinado? E como eu falei, eu tinha um presente para você. Essa planilha que eu já montei aqui, você vai poder pagar, sabe, um preço muito, muito barato por ela, que é um like nesse vídeo. Dá um like nesse vídeo, clica no link que está na descrição aqui e baixe essa planilha gratuitamente. E fique atento porque essa planilha ela vai ser enviada para você por e-mail. Então, se não tiver na sua caixa de entrada, dá uma olhada no spam, tal. Alessandro, não está em nenhum lugar. Me manda uma mensagem lá no Instagram, na nossa página do site lá tem o WhatsApp. Manda uma mensagem que a gente dá um jeito de enviar essa planilha para você. Gostou? Então, deixa o teu comentário. Se você tem alguma dúvida com relação, deixa aqui, eu sempre faço, né, o possível para responder todas as dúvidas de vocês. Toda semana lá no meu Instagram eu coloco caixinha de perguntas. E lembre-se que toda segunda-feira tem live do projeto Aprovação 2023. E fica ligado porque vão ter várias novidades e eu quero te ajudar ao máximo a atingir esse objetivo. Eu, nos últimos 2 anos, passei em 5 concursos públicos e eu quero ver você também ser aprovado. Combinado? Muito obrigado pela sua presença, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos juntos até o próximo vídeo.